Olá, amigos do Portal Sustentabilidade. Hoje estamos com Paraná, ponta esquerda da Copa de 66 na Inglaterra, onde o Brasil jogou só 3 partidas e saiu na primeira fase. Paraná, obrigado por nos receber aqui em Araçoiaba. Eu que tenho que agradecer a vocês, porque sempre não esquecem de mim. Então, Não dá para esquecer por causa dos teus cravos de chuteira na canela dos meus amigos palmeirenses, pô. Eu só chegava junto, Só chegava junto? O futebol era diferente, né? E mesmo assim a gente chegava lá, igual eu passei do Dudu até hoje. Batia nele ali no jogo, mas depois terminava o jogo, daí acabou tudo, daí era tudo amizade. Tudo amigo. Você jogou com grandes jogadores. Para começar, vamos começar falando da Copa de 66 na Inglaterra, né? Você jogou a terceira partida, né? Que o Brasil perdeu para Portugal, certo? Então, eu estava como titular da seleção, daí nós fizemos o último jogo contra a seleção da Suécia, o jogo amistoso. No treino. O jogo amistoso. Treino. E eu fiz uma tabela com o Tostão e a bola bateu na perna do zagueiro, bateu e sobrou para o meio, e eu vim e chutei. Quando eu chutei, ele calçou minha perna. Aí levei 6 pontos por dentro e 6 pontos por fora. E lá nesse jogo depois, contra Portugal, porque nós ganhamos da Bulgária. Da Bulgária, perdeu para a Hungria. Daí perdemos para a Hungria. E estava 1-0 para nós o jogo. O Mané tinha feito um gol de falta. Sim. E o time da Hungria estava brigando no campo. E nós estávamos tomando conta do jogo. Daí chutaram a bola, o goleiro rebateu dentro do gol. O Alcindo veio. Só o Alcindo põe a barriga na bola e ele faz o gol. E liquidava ali. Daí ele quis esperar a bola cair para ele fazer o gol. O zagueiro veio e chutou ele, bola, tudo. E viraram o jogo. O juiz era contra nós, né? Depois daquele lance eles viraram o jogo. Daí perdemos. Você estava sentado no banco? Você estava vendo? Não tinha banco. Não tinha banco. Quando entrava aqueles 11, era aqueles 11 que jogavam. Sim, sim. E depois eles ganharam o jogo, daí chegou o jogo contra Portugal. Daí contra Portugal, daí o pessoal do Rio deu pro seu Fiola. Falou, seu Fiola, o time é seu agora. Porque tinha isso, né? Tinha jogador do Rio, jogador de São Paulo. Não, mas não foi, que o Paulo Machado de Carvalho foi bicampeão. Sim. E ele que comandou. Daí 66 tiraram o Paulo Machado. Tiraram o Paulo Machado. Sim. E ficou o pessoal do Rio tomando conta. Sim. Então todos eles escalavam o time, até tinha o preparador físico nosso que estava lá, que era da pesca submarina, e até ele escalava o time também. Sim. Daí que o jogo contra Portugal, que tinha que ganhar o jogo para poder classificar, daí eles falaram para o seu Fiola, aí, o time é seu. E nós estávamos no departamento médico lá e estava eu, Pelé e o Zito no departamento médico. E o seu Fiola entrou, daí o seu Fiola começou a conversar com a gente, e daí o seu Fiola falou, eles deram para mim agora, que é para mim escalar o time. E aí você foi escalado e Não, entrou. Daí o Pelé pegou e falou assim, eu jogo, com meu joelho machucado mesmo, mas eu vou pro jogo. Daí eu falei, eu vou também. Daí o Maria América falou para mim, não, você não pode ir, tá com os pontos na canela. Eu falei, eu vou com os pontos mesmo. Daí eu falei, você faz uma proteção e eu vou aqui. Mas não fez proteção nenhuma, meti a meias por cima e fui pro jogo. Esse é o Paraná. Então, daí não deu, o time de Portugal estava melhor do que o nosso. Mas eles baixaram o sarrafo naquele jogo, né? Bateram, daí eu bati neles também. Isso é engraçado. Você sabe que o jogo não foi passado ao vivo como na Copa seguinte em 70. Não tinha né? Mas o que a gente ouviu no rádio foi que enquanto eles caçavam o Pelé, você abriu a caixa de ferramenta e distribuiu lá umas raquetadas lá. Como é que é isso daí? Mas eu tenho que dar, que era o jogo duro, que nosso time tinha mais nome do que o time deles, né? Então foi isso daí, começaram a bater lá e nós tivemos que bater também. Tá. Bom, você jogou com Garrincha e com Pelé, né? Quer dizer, isso não é para qualquer ser humano no planeta, né?
Fala um pouquinho dessa experiência de jogar com os grandes craques do passado, já que hoje em dia às vezes a gente sente um pouco a falta desses grandes ídolos, e você viveu isso lá dentro. Como é que foi essa experiência? Não, mas para mim foi uma coisa diferente porque praticamente eram os melhores do Brasil, né? E eu joguei com eles. Mas eu joguei aqui em Sorocaba com um meia esquerda, daqueles que metia a bola pra gente lá e a bola ficava na frente, só pedia, me chuta, me chuta. E, inclusive eu falando pro Gerson, conversando com o Gerson, eu falei pro Gerson, eu joguei com um que lançava mais do que você. O Gerson falou, mas não tem, eu falei, não tem, ele lançava. Mas para mim foi uma coisa normal. Uma coisa normal para jogar. Porque eu comecei jogando, eu com 13 anos joguei com um monte de veterano lá. Então você começou aqui em Sorocaba, aqui próximo. E aprendi muita coisa. E meu pai, que eu falava para ele, falava que ele jogava, ele falava assim, você não serviu nem para engraxar a chuteira da gente. E daí eu falei para ele, mas naquele tempo vocês jogavam, vocês não amarravam bola. Ele falou, mas vocês não podiam nem ir no campo do jeito que vocês jogam. Daí o que eu falo agora, né? Já pensou meu pai se fosse vivo e visse o futebol de agora, o que ele ia falar? Eu vi muitas vezes você jogando pelo São Paulo, porque você chegou no São Paulo menino. Não, eu fui para lá, para São Paulo, e eu estava com 22 anos. Já quando eu fui com São 22 Paulo. anos? Com 22. Tá. Porque eu, com 17 anos, passei a profissional no São Bento. E só não jogava de ponta esquerda, era meio de campo, senão meia ponta de lança. E daí teve um jogo do São Bento lá que o ponta esquerda não veio. O ponta esquerda era o Nelsinho, que jogou no Corinthians. E o Nelsinho não veio pro jogo. Daí o técnico chegou para mim e falou assim, vai jogar de ponta esquerda? Eu falei, jogo, porque eu queria jogar, então para mim não interessava. E me dei bem, porque o Mica era daqueles meia que só lançava e jogava no meio de campo só, e eu pegava o volante, pegava o lateral aqui, e para mim foi fácil, porque eu já sabia jogar no meio, né? E na ponta daí ficou fácil também. E aperfeiçoei depois dos treinos, que eu ficava lá com o Mickey, batendo bola no cestinho goleiro, e que aprendi a cruzar. Porque eu cruzava a bola para... O CC era baixinho, um pouquinho mais alto do que eu, e eu cruzava para ele, cruzava na marca do pênalti. E o baixinho aí batia o pé aquele e pulava lá e pegava. Porque ele trabalhou em circo, trapezista de circo também, então era fácil para ele jogar. Você jogou nos times do São Paulo que tinha o Gerson, jogou com o Pedro Rocha também, certamente, né? Joguei Pedro Rocha, joguei um monte de meias ali também. Eu me lembro do ataque do São Paulo, Vadinho, tinha Terto, Toninho e Paraná no ataque? Isso, então, e antes era Paulo Nani, né? Antes do Pedro vir era Paulo Nani que jogava. O Paulo era ponta direita. Então, naquele tempo, porque a gente às vezes tem um pouco de saudosismo, né? Não sei se porque naquele tempo o futebol era mais bonito, inclusive o comportamento da torcida era legal. Eu ia no campo, eu não precisava sentar separado, né? Eu ia com um amigo corintiano, palmeirense, e nós íamos assistir os jogos juntos, né? E inclusive tirava sarro um do outro, acabava o jogo e tudo bem. Saía junto. Isso faz com que, você olhando agora o futebol do jeito que é, porque você viu camisa 10 Rivelino nos outros times, Ademir da Guia, Gerson, Pelé e tal. Você acha que o futebol hoje mudou porque tem muito preparo físico e menos técnica, ou ainda tem alguns jogadores tecnicamente que poderiam estar jogando com craques daquele tempo? Mudou muito o futebol, que antigamente o futebol era mais romântico, a gente fala, né? Sim. Que daí você podia dar um drible no adversário, você podia dar chapéu. Sim. Agora você não pode mais fazer isso daí. Se você Os caras se ofendem.
o cara diz que você está gozando ele, o cara já vem dar um soco na sua cara. Sim, Então sim. ficou tudo diferente. Eu peguei aqui treinando a molecada e colocar a molecada para jogar. Aí teve um jogo lá, eu cheguei pro meu volante e falei assim, Charlie, vai jogar você sozinho no meio do campo hoje. Você que vai pegar desse lado, desse. Aí ele falou, tá bom. Daí eu meti 4 atacantes lá, e o outro time era bom. Daí nós ganhamos de 3. Daí terminou o jogo lá, o técnico veio e falou pra mim assim, pô, Paraná, você me deu um banho tático. Eu falei, que dei banho tático, Miguel? Não dei banho tático nenhum, eu só coloquei a molecada pra jogar. Que a gente deixava. Agora não pode. Agora se o moleque, os caras vão ensinar os moleques e falam assim, você vai jogar aqui, desse lado aqui. E não pode sair desse lado, é só aqui que você vai jogar. Daí acabou. Perde a criatividade, né? Então, daí acabou a criatividade e os times estão na decadência por causa disso. Quando a gente estava tomando um cafezinho antes de a gente iniciar a gravação, você até fez um comentário interessante. Você falou, poxa, o Palmeiras tinha só o Dudu de volante de marcador e ele tinha que se virar para carregar o piano, né? Então, o Dudu pegava dos dois lados. Agora não, agora as equipes jogam com 3, 4 volantes. Sim, sim. Diferente. Porque o Dudu marcava ali, o Ademir ia para frente. Quantos gols o Ademir ia lá fazer? Então é diferente. Agora tá uma coisa agora o futebol. Voltando ainda na época de 66, eu me lembro bem que a CBF convocou 44 jogadores e cortou 22, né? Dos 22 cortados, eu me lembro, né, que o Valdir de Moraes não foi, o Djalma Dias não foi, Carlos Alberto Torres, o Prado e o Dias do São Paulo, o Dias foi cortado também. que era um baita de um quarto zagueiro, né? Então, igual o Servilho. O Servilho também não foi. O Servilho foi cortado lá na Europa e eu estava na cadeira de roda, que eu estava machucada. Podia ser, e eu até pensava Explica essa história de cortado, até o meu tio, Dr. Emílio, tio Nini, que faz o nosso programa falando sobre a Grécia Antiga, ele falou, pergunta para o Paraná se o Servilho não foi cortado em Portugal. Conta um pouquinho dessa história. Não, então, nós estávamos em Gotemburgo, quando saiu o último corte. Tá. E depois desse jogo que nós jogamos, que jogou Servilho e Tostão na frente. Na frente. É. E daí terminou o jogo, no outro dia teve o corte. E eu na cadeira de roda, com os pontos na canela, e eu já pensava. Eu? Tô voltando pro Brasil, né? E eu já pensava isso daí. Sim. Daí eu fiquei e Servilho foi cortado. E Servilho era o melhor atacante nosso. Era um cracão de bola, aquela elegância, né? Então, e ele tinha se dado bem com o Pelé, né? Sim. Aí cortaram Mas ele. tinha alguém que não se dava bem com o Pelé ou não? Para jogar no ataque com o Negão? Não, o único que não se dava bem com ele era só o Amarildo. É? O Amarildo só que não gostava do Pelé. Mas jogar com o Rei era a coisa mais fácil que tinha. Era moleza? É. Aí a gente falava com ele atendia, ele falava com a gente atendia. E como é que era a relação? Por exemplo, o Pelé já era o rei do futebol naquela época já, né? Já era. Como é que era a relação sua com ele e com os demais jogadores? Existia essa amizade que você estava falando? Como é que rolava isso? Eu tinha amizade com todos ali, inclusive com o Pelé. O Pelé, naquela época, o pessoal levava... A gente ficava no hotel lá, daí levava aquele monte de papelzinho para ele dar autógrafo. E eu ia ajudar ele a dar autógrafo lá no nome dele. Então, era um companheirismo mesmo que tinha, né? Você acha que esse companheirismo que tinha era um outro tempo do país? Era um companheirismo dentro e fora do campo? Porque hoje em dia as coisas são mais concorridas, são mais... A gente vê, inclusive, pela torcida, a agressividade. Você acha que o futebol refletia uma sociedade mais equilibrada, mais justa? Ou
Ou ele, na verdade, era porque vocês eram amigos mesmo? Fala um pouquinho Não, disso. é que a gente era amigo mesmo. Igual aconteceu um caso lá, que até hoje eu comento isso daí. No sábado, jogava Palmeiras e São Paulo no domingo. No sábado, nós fomos para televisão, eu e o Eurico. Lateral direito do Palmeiras. Daí brincadeira lá na televisão. Que era o teu tudo. marcador. É. Daí nós vamos pro jogo. Daí no jogo nós dois estamos brincando ali, o Oscar Scoffre expulsou nós dois, disse que nós estávamos brigando no campo. Mas nós não estamos brigando, nós estamos brincando só. Não, vocês estavam brigando, os dois para fora. Expulsou eu e o Eurico. Sem necessidade. Daí saí eu e ele saímos abraçados lá do campo. Me diz uma outra coisa que vale, especialmente hoje. Nós estamos gravando hoje, um dia depois do Brasil ter perdido para a Bélgica. Você assistiu o jogo ontem? Eu assisti. O que você olhando da distância, o que você achou? Quais são os seus comentários? Não, eu só acho uma coisa, que tinham que bater mais no gol, que o pessoal não bate, só quer dar o toquinho, toca do lado, toca do outro lado. Eu acho que faltou isso daí, faltou alguém para chegar e chutar. Igual o Coutinho, que bate bem, aí o Neymar rolou a bola para ele vir, para ele bater, daí ele quis tocar de lado só para fazer o gol. É para encher a botina. Ali ele chuta, ele faz o gol. Sim. Ele chuta bem, né? Mas não aconteceu. Agora vai fazer o quê? Agora fica para outra Copa. Agora tem que esperar outra Copa. Como você jogou com grandes ícones, grandes pessoas lendárias, e aí você se torna um deles, de certa forma, porque você estava numa Copa do Mundo, não é para qualquer um que faz isso. Daqueles jogadores, dos jogadores que tem hoje jogando, você vê algum craque que faria sombra para um jogador de hoje? Não, é tudo diferente, né? É tudo diferente, então não dá pra gente fazer comparação. Não dá para comparar? Não dá, porque igual meus tios falam, que nós éramos 5 irmãos, o melhor de todos faleceu. E meus tios falam que juntando o futebol dos 5 não dá nem metade do que meu pai jogava. Então é tudo diferente. Então, os tempos são outros, não dá para fazer comparação. Igual eu joguei com o Ceci jogou com meu pai, o goleiro jogou com meu pai também. E o Ceci, você cruzava a bola aqui na pequena área aí, ele era baixinho e ele saía e pegava. Agora você vê os goleiros grandão aí, os caras cruzam ali, o goleiro grandão não vai não. Não sabe sair. Eu assisti um jogo pela televisão do Santos contra o São Paulo, então veja como é interessante, a gente assistia jogos dos outros times, né? E o Pelé cavou um pênalti, que eu me lembro, o Samuel. Em cima do Samuel. Você estava nesse jogo? Tava. Você estava? Que o Pelé fez de conta que o goleiro tinha largado a bola e o Samuel deu uma gravata nele. Né? Não, ele segurou o braço Ele segurou o braço do Samuel? Segurou o braço do Samuel e se jogou gritando. Daí o juiz deu pênalti. Como é que foi depois daquilo? Vocês dão risada? Como é que era o vestiário? O cara fica muito pé da vida? O cara fica. O cara fica bravo. Daí você não podia nem conversar com o cara depois. Mas você encontrou o Pelé depois para falar alguma coisa? Não, eu não falava. A gente encontrava depois, mas era difícil a gente falar dos jogos assim. E o Pelé não gostava de jogar contra o Dias. Porque marcava muito, né? Não, porque o Dias falava para ele que ia meter a bola no meio das pernas dele. Então ele praticamente nunca contra o São Paulo ele foi aquele assombro. Sempre quem acabava com o jogo, ou era Edu, ou senão o Toninho Guerreiro, quando o Tony estava no Santos ainda. Então era esse que acabavam com o jogo. Coutinho. O que não faltava era a gente para acabar com o jogo. Né? O que não faltava. Então, e agora não, agora está tudo diferente. Agora você pega os times aí, quem que tem? Daí, por exemplo, vamos falar no time de São Paulo. Um que é assombro mesmo, que pode ir para a seleção. Você não acha ninguém. Não tem ninguém mais. Não acha ninguém. Então, o melhor nosso até agora é só o Neymar, que não tem outro jogador. Sim. Quantos anos você jogou no São Paulo?
Fiquei quase 9 anos, 8 anos 8 e pouco. anos. 8 anos e pouco. E naquele tempo os jogadores se identificavam com o time, né? O cara ficava 6, 7 anos, 8, 9, era muito tempo assim. Daí todo mundo sabia a escalação A do escalação time, né? decore do time. Agora não sabe mais. Qual que é a lembrança mais gostosa que você tem daquele tempo? Se uma, duas ou mais, assim, um momento marcante em algum jogo? Fala alguma coisa sobre isso. Não tenho assim do jogo que eu fiz, tudo. Mas a única coisa que eu gostei é a amizade que eu fiz com todo mundo. Que existe até hoje. Isso tem até hoje. Então aconteceu um caso engraçado comigo. Daí eu dirigindo a molecada lá e meu lateral esquerdo era deficiente. E tá jogando. E o Gersinho jogou lá no São Paulo com a gente. Então o Gersinho ligou para mim, que ele é lá de Vinhedo, que o Vinhedo passava aqueles jogos da televisão, jogo da molecada, né? Daí ele ligou para mim e falou assim, eu preciso de 3 moleques, assim, assim. Daí eu falei assim, né, essa molecada vai jogar no domingo. E no sábado ele apareceu lá. E o meu campo não tinha alambrado nada, então jogando. E o lateral esquerdo pegava a bola, chutava os moleques, boa Diego! Ele errava os moleques, boa Diego! Daí terminou o primeiro tempo, o Gersinho saindo, o Gersinho, você não está disputando o campeonato? Eu falei, tô, Gersinho. Ele falou assim, e como você põe deficiente para jogar? Eu falei, você não gostou? Ele foi embora. Daí no outro dia eu liguei para ele. Você não vinha aqui pegando... Ele falou assim, eu vim embora, até chorei lá depois que você falou para mim. Você me deu lição de moral. Eu falei, não dei lição de moral nenhuma. Eu falei, então só porque o molequinho estava jogando? Então, tem que jogar. É. A gente já está chegando no final aqui da nossa entrevista e eu queria dizer que é sempre bacana a gente encontrar ex-jogadores e todos falam da amizade. Isso é uma coisa muito bacana que a gente percebe. Eu conversei há um ano e tanto atrás com o Dudu e ele falou a mesma coisa, que ele ia jogar contra o Santos às vezes, contra os veteranos do Santos e tal. Já que eu te perguntei sobre as emoções, você lembra o momento que você entrou para jogar na Copa do Mundo contra Portugal? Porque como era a Copa do Mundo, aquilo não tinha o peso que tem hoje em dia, ou o jogador era mais confiante e você entrou numa boa, mesmo como assim, é Copa do Mundo, mas eu me garanto aqui. Eu entrei para jogar. Vou lá pro jogo, vou ver o que dá para fazer lá no jogo. E vamos pro jogo. Não tinha esse negócio de tremer assim? Não tinha nada disso daí. Não tinha. Nem estádio cheio, nem estádio vazio, é tudo a mesma coisa, só tinha que jogar. Bom, nós estamos encerrando e eu sei que você vai bater uma bolinha aqui agora, que eu já estou vendo os caras se prepararem. Vamos ver agora se eu tenho lugar para mim, né? Já escalado. Mas você vai usar o cravo da chuteira de novo nos caras ou vai pegar leve? Não, agora não usa mais. Não usa mais? Agora não usa. Não? Agora então tá bom. Agora é tudo diferente. Obrigadão. E eu que agradeço você. Fiquei muito contente de te conhecer. Você é uma figura lendária no futebol brasileiro e no esporte, numa época em que quem jogou com Pelé, Garrincha, eu acho que tem um pouquinho de história para contar. E espero poder te encontrar mais vezes, sempre assim, com essa saúde e pegando leve com os caras aqui. Então, agora nós vamos lá, que esse campo aqui vai ficar com o nome do professor Teixeira. Para ver como era. O professor Teixeira, corintiano fanático, mas era amigo nosso. É isso que vale no esporte, né? Então a torcida tem que estar sempre junto. Esse rapaz que está aí atrás sabe jogar alguma coisa ou não sabe nada, esse João aí? Ele jogava, agora não quer jogar mais. Está ficando velho. Encerrou a carreira. Obrigado, Paraná. Um abraço. A gente encerra aqui essa reportagem.